Hoje eu vou mostrar para vocês como que uma catraca desse tamanho se transformou num cassete desse tamanho. Catraca e cassete. Vamos lá? Vocês vão entender agora como que isso aconteceu e o que isso vai resultar de qualidade diferencial no seu equipamento. Pessoal, tudo isso é através do cubo. Então, todo esse desenvolvimento, essa melhoria veio através desse cara aqui. Foi mudando esse cara que a gente conseguiu essas mudanças aqui. O cubo, ele é responsável para aguentar o seu peso, para poder aguentar as pancadas das suas trilhas, dos seus pedais, certo? E aguentar todo o torque que você exerce na sua pedalada e transmitir isso para as rodas. Então, esse cara aqui, ele tem que ser muito bem escolhido no seu equipamento para poder atender a sua necessidade. Começando por aqui, nós temos um cubo que ele é rosca, certo? Ele é um cubo de rosca, onde as catracas do começo das bicicletas, vamos se dizer assim, isso aqui já está no mercado, cara, não tem nem ideia de quanto tempo. Isso aqui é tradicionalzaço, né, no segmento das bikes, não sei nem se tem essa palavra. Mas enfim, aqui dentro tem uma rosca, aqui tem a rosca, você rosqueia e tá aí montada a catraca da sua bicicleta. Esse cubo aqui, ele é muito limitado. Primeira questão, se você coloca faz uma catraca desse tamanho e rosqueia ele aqui, se você engrenar nessa marcha aqui na grandona, que é a marcha mais leve, 2, 3 pedais que você fazer, você espana essa rosca aqui. Essa rosca aqui não vai aguentar um torque que um cassete desse aqui consegue entregar. Então, ele é limitado por essa questão. Por isso que não existe catraca, né, desse tamanho. E esse cubo também te limita na seguinte questão. Esse aqui é um cubo de rosca com corpo de alumínio, ele é rolamentado e ele é de blocagem. O que é blocagem? É o eixo que passa por dentro do cubo aqui para você fazer o travamento da roda na bicicleta, ou seja, para você colocar e tirar a roda da bicicleta sem necessidade de ferramenta, tá? Ele é furado no meio, vazado, conforme vocês podem ver. Então, isso aqui, pessoal, o que acontece? Além de você ter essa limitação aqui de torque, né, da transmissão, você também tem uma limitação de peso nesse cubo. Por quê? Os apoios dele, que são os rolamentos, estão aqui nas extremidades. Aqui é onde está meu dedo, certo? Aqui tem um rolamento cá e um rolamento cá. E as bicicletas, a bike é apoiada nas extremidades do eixo, aqui. Então, desse lado aqui onde vai a catraca, que tem esse espaçador aqui para justamente, né, ocupar o espaço que a catraca precisa, você tem esse vão livre aqui de uns 2 centímetros. Então, tem um apoio do eixo aqui e o apoio do quadro aqui. E aqui fica esse vão livre. Esse vão livre ele acaba se fragilizando, pessoal, e fazendo com que o eixo quebre. Bem na extremidade, na maioria das vezes quebre aqui na extremidade do pé do rolamento aqui do cubo. Então, o que acontece? Você que tem mais de 80 quilos, esse cubo aqui sofre muito para suportar o seu peso, né? Justamente aqui. A estrutura do cubo em si é tranquila. Então, aonde a gente migra, nesse caso, ou quando você tem mais de 80 quilos, ou quando você curte fazer uma trilha, a gente migra os cubos com padrão cassete. Aqui, no lugar da rosca, ele entra o núcleo FreeHub, que é onde nada mais nada menos, a catraca já não é rosqueada aqui mais, aí entra para o sistema cassete, né, esse tamanhozão aqui, e você finaliza o aperto com uma tampinha que vai rosqueada aqui para segurar. Aqui tem rosca também, pessoal, só que essa rosca aqui, ela é só para fazer com que esse cassete não saia daqui, certo? Que ele fique travado. O que vai aguentar todo o torque que você exerce é esse núcleo FreeHub. Então essa estrutura aqui, ela é cheia de ranhuras, cheia de dentes, né? Dentes bem largos, inclusive, para poder aguentar todo o torque. Foi esse cara aqui, foi essa sacada aqui que fez com que fosse possível fazer cassetes tão grandes como esse aqui que eu mostrei para vocês agora, tá? Então, essa é a atualização do cubo que saiu de rosca pro sistema HG, né? Esse aqui seria o cubo K7 padrão HG. O que é o padrão HG? Esse formato de ranhuras, tá? Então, eu vou chegar nessa questão desses padrões aqui daqui a pouco. Diferença de resistência. Esse núcleo aguenta muito mais torque do que um cubo de rosca. E outra questão, você lembra que eu falei do apoio?
Esse aqui, ele já são não só 2 rolamentos, mas 4 rolamentos. Tem o rolamento que responsável por fazer a roda girar, que são os dois, um que fica aqui e o outro que fica bem aqui. Esse é o responsável de fazer a roda girar. E tem os 2 rolamentos que é responsável de fazer apenas o núcleo girar, certo? O que isso entrega? 4 pontos de apoio no cubo, certo? Então aqui a quadro da bicicleta ele é apoiado bem aqui nessas fresas, nas extremidades aqui do cubo. Só que aqui a gente já não tem só o rolamento de rodagem aqui, né, para apoiar o lado de cada cubo. Ou seja, seria essa distância aqui que seria o que aconteceria na questão de fragilização do eixo, né, da mesma coisa que acontece no cubo de rosca. Esse aqui ele já tem mais 2 rolamentos aqui dentro que é o responsável por fazer o núcleo girar, ou seja, o último ponto de apoio do cubo, ele está aqui, e o ponto de apoio do quadro já é aqui. Olha o tamanhozinho dessa distância. E aqui ainda tem um acabamento, nesse caso aqui é um handicap, que é essa tampinha aqui, que finaliza aqui o acabamento e a distância, né, que faz a distância do cubo certinho, para ajudar nesse reforço. Então, esse cubo aqui ele tem um reforço estrutural, cara, muito mais eficiente do que o cubo de rosca. Aqui eu tenho também, pessoal, que esse cubo aqui, ele equipa muito essas bicicletas freestyle. É um cubo também com padrão HG, certo? Ele é um cubo cassete, que encaixa esse sistema cassete também, mas ele encaixa também os famosos kit single. Você que é a galera do grau aí, você que é do grau, conhece, isso aqui também é como é que eu posso dizer? Isso aqui é um equipamento que veio recentemente para o mercado para atender a demanda da galera que é um cubo barulhento. Olha o barulho que esse cubo faz. A galera tem gente que ama isso aqui, tem gente que odeia. E então você tem um sistema de cubo cassete com o kit single. O que é o kit single? É uma marcha só, uma coroa só. A galera curte a bicicleta sem marcha, né? Esses cubos foram desenvolvidos para marcha. Para desenvolver esse aqui, que vem os espaçadores que tampa aqui, você coloca apenas um cog aqui para poder ficar sem a marcha. Esse cubo, além disso, ele também já vem com o sistema de porca. Ele não é o sistema, né, de grampola igual aos demais cubos convencionais no padrão cassete. Então esse cubo aqui é mais voltado para essa galera do freestyle, tá? Galera do grau e tudo mais, porque eles curtam fazer manobra e tudo mais, eles gostam de colocar a pedaleira aqui para pisar em cima, né? E essas pedaleiras só é fixada com o cubo de porca. O cubo de grampola não tem como você rosquear a porca lá. Esse é o diferencial. O que é característico desse barulho? São os martelinhos ou macaquinhos, como muitas pessoas conhecem. Aqui dentro, nesse caso desse cubo e no caso desse cubo aqui, ele vem com 6 martelinhos. Como são 6 pontos de apoio para dar tração no cubo, né, ele vai fazer esse barulho mais alto. Os outros cubos mais simples, vamos se dizer assim, do padrão HG, eles são 3 martelinhos, então assim, esse barulho ele é bem menor, ele é bem mais discreto, tá? Qual que é o ponto negativo desse cubo barulhento? Esse cubo barulhento, como ele faz esse barulho ele quer dizer atrito. Então, são os martelinhos batendo na parede do cubo, que é cheio de ranhuras, então ele vai trazer mais atrito, consequentemente ele vai trazer um pouco menos de desempenho. Só que esse desempenho também ele é compensado pela estrutura do cubo ser geralmente em alumínio, um cubo mais leve, e ele também ser 4 rolamentos. Então, se ele é 4 rolamentos, por exemplo, tem desses cubos aqui que ele é mesclado. Ele é rolamento na base de apoio e na base do free hub aqui dentro são são 2 anéis de esferas, tá? E então esse tem menos desempenho menor do que esse aqui. Hoje, pessoal, na verdade tem um bom tempo no mercado, mas agora saiu a questão dos cubos com núcleo. Vamos mudar lá, é o padrão K7, porém esse cubo aqui é o padrão HG, conforme eu falei para vocês. Esse K7 aqui que eu mostrei, que eu peguei especificamente para vocês, esse aqui é um K7 da Shimano, esse aqui é um SLX, ele é 12 velocidades, com um cogzinho menor, tá preso aqui atrás, de 10 dentes, e o maior de 51 dentes. Então ele tem um escalonamento de marcha muito mais eficiente. Para esse cara rodar, ele não encaixa nenhum desses cubos aqui cassete convencionais, que é o padrão HG. Ele tem que ter um sistema de encaixe diferente que chama-se encaixe micro spline, certo? O que ele trouxe de diferencial em relação ao HG? Justamente o cogzinho menor de 10 dentes, tá?
Hoje o HG ele consegue ter 51 dentes igual esse aqui tem, mas ele não consegue ter um POGzinho de 10 dentes, que faz uma baita diferença no final, em velocidade final, tá? Então, para você ter um cassete de 10 dentes, você precisa ter um cubo com padrão HG, microspline, perdão, ou padrão XD. Esses são os diferenciais, esses são os cubos mais atualizados hoje do mercado, tá? Aqui também eu tenho um cubo da Shimano, eu não tirei aqui da embalagem, que ele está bem lacrado, senão ia estragar a embalagem dele, que aqui já são um cubo Bush. Que é o cubo Bush, Ricardo? Que tanto de coisa, eu tô ficando doidinho aqui. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa um comentário aí, eu vou ler todos os comentários, eu vou responder cada um de vocês, com todas as dúvidas de vocês, realmente é muita coisa, muita informação. Vê esse vídeo novamente, vê e revê, e eu garanto para você, isso aqui é muito importante para você poder montar a bicicleta correta para você, tá? O cubo Bush, ele tem um diferencial que ele é um eixo passante. Ele é como se fosse uma grampola, só que é um eixo muito mais grosso. Esse aqui ele vem com um eixo, aqui na verdade no cubo traseiro de 12 milímetros. Aqui é um eixo de 10, aqui é um eixo de 12, ou seja, um eixo mais grosso, um eixo mais reforçado, tá? E o sistema Bush, aqui na base de apoio, esse do cubo aqui convencional, ele é 142 milímetros de distância da base do quadro, entre uma ponta e a outra. No Bush, você já tem uma distância de 148 milímetros, ou seja, são 6 milímetros a mais do que esses cubos convencionais. Você sabe o que isso resulta? Resulta numa ciclística muito mais eficiente, uma bicicleta muito mais responsiva. A galera aí que é das antigas aí no mountain bike, que chegou a fazer pedais com bicicletário 26, com certeza vai entender o que eu estou falando. Reclama que as 29 não entrega a agilidade que a 26 entregava. E esse cara vai para resolver essa questão na 29. Por que a 29 dominou então, Ricardo? Vai ser assunto para o próximo vídeo, tá? Então espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Se não sanou, comenta aí. Comenta também o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês querem que a gente traga para vocês aí. Dá aquele like top, maroto, se inscreva no canal, se considere inscrever no canal, que eu vou trazer muitos conteúdos técnicos para vocês também, para vocês não errar na hora de adquirir sua próxima bicicleta. Valeu, um abraço e até a próxima.